Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e ela ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão nessa manhã do quarto e último domingo do Advento, que nos quis preparar esse tempo oportuno para a chegada do Senhor no seu Natal. E com Deus acontece uma coisa paradoxal. Ele já veio em definitivo, não precisa mais vir, já está em nosso meio, entretanto, continua vindo, continua chegando. A sua chegada, ela é incessante. É um processo dinâmico que não acaba nunca. Por quê? Porque a chegada de Deus não depende apenas de Deus. Depende da receptividade que cada um tem para acolhê-lo ou não, para perceber o presente ou nem por isso. Então, todas as vezes que a nossa consciência vai desabrochando, vai se desenvolvendo, vai se aperfeiçoando, as coisas vão clareando para nós acerca daquilo que somos e de quem é Deus, aí é Advento, mais uma vez em nós. É Natal, mais uma vez em nós. Então, Deus veio, mas está vindo permanentemente. No Evangelho de hoje, nós temos um pequeno momento da visita de Maria a Isabel. E esse é um momento mais do que suficiente para nos dar algumas lições. Ele começa dizendo que Maria partiu. Em outras versões, que eu acho mais interessantes e oportunas, disse que Maria pôs-se a caminho, pôs-se na estrada. Isso nos mostra que as questões mais importantes da vida de uma pessoa acontecem enquanto essa pessoa está na estrada da vida, está caminhando, está se movimentando de um lugar para outro, de um lado para o outro. As coisas não acontecem quando nós estamos parados, quando nós nos sentamos e decidimos ali naquela breve, pequena reunião, todo mundo acomodado, resolver as questões. As questões acontecem na vida e na sua dinâmica incorrigível, que foge exatamente do nosso controle. Nós não temos o domínio sobre as coisas e nem sabemos precisamente onde vão acontecer, em que circunstâncias e quando vão acontecer. Logo, preparemo-nos para o que der e vier na estrada e no percurso que nós realizamos. Como diz um grande sábio, a vida não acontece quando nós fazemos planos. A vida acontece enquanto nós os fazemos. Os nossos planos quase nunca se realizam tais e quais, mas a vida está se desabrochando. Ela está fazendo o seu percurso. Ela está cumprindo o seu destino, a sua destinação, dentro do seu ritmo e com as demandas próprias dela, porque a vida é um valor superior, preponderante em relação à vida que está em nós, à particularidade de vida que somos nós, à parcela de vida que nós encarnamos na nossa caminhada. A vida é maior, então ela é quem dita as regras. Às vezes nós caímos na ilusão de achar que nós é que ditamos as regras para a vida. Não fazemos absolutamente nada. Acolhamos as regras da vida e sejamos gratos pelas suas regras, porque na sua infinita sabedoria e às vezes estranha sabedoria, ela nos ensina muito mais do que se fôssemos nós a ditar essas benditas regras e a nossa própria destinação.
Então aqui está esse dado importante. Partir, pois pôr-se a caminho, significa estar totalmente presente no caminho da vida, quando a vida vai acontecendo para nós. Nem está no passado, nem está no futuro, porque quando nós estamos lá atrás ou nos projetamos para frente, naturalmente nós perdemos o momento, o instante, que é a única coisa que a gente tem. Ninguém se iluda. O passado é um traço na nossa memória, pode ser um traço forte, pode ser um traço contundente, pode nos emocionar todas as vezes que nós nos ligamos a ele, pela memória, pela imaginação, mas é apenas um traço, não mais do que isso. E o futuro é uma quimera, é uma ficção, às vezes é uma aberração, porque nós nos preocupamos tanto, sofremos tanto por antecipação, aí quando chega o dia do tal futuro acontecer, nada acontece do jeito que nós imaginávamos. Então foi uma coisa à toa. Sofrer pelo futuro, preocupar-se, como o próprio nome já diz, ocupar-se de um tempo que ainda não chegou, é um gesto, um ato de desinteligência. E nós todos somos inteligentes. E o mínimo que se espera de nós é que usemos a nossa inteligência favoravelmente, sempre a nosso favor, tirando proveito, desfrutando e tirando vantagem dela, que foi para isso que ela foi feita, para nos ajudar individual e coletivamente no processo de vida da gente e do mundo inteiro. Depois, se a gente fica indo para frente ou para trás, a gente esquece que para onde quer que a gente vá, a gente está aonde está. Onde quer que você chegue, você está onde está. Olhe para o lugar onde você está. Dizia um monge, de quem eu gosto muito, ele dizia que nós nunca estamos onde estamos, por isso nunca vivemos a vida. Porque quando nós chegamos no lugar, já estamos vendo para que outro lugar nós vamos. Então já não estamos ali. Mal chegamos e já saímos. E quando chegamos no segundo lugar, já estamos pensando no terceiro. Nunca temos residência do lugar onde nós estamos. E tudo que a vida pede de nós é isso: esteja onde você está. De preferência, reúna tudo aquilo que é você do ponto de vista mais sutil, da abstração, da espiritualidade, da imaginação, da memória, das energias, da inteligência, dos pensamentos e emoções. Traga tudo aquilo que é você para o lugar onde o seu corpo está. Reúna-se onde o seu corpo lhe colocou. Essa é uma forma muito concreta, tangível, da gente não escapar para um lugar que não seja o lugar onde a vida nos pôs. Partir, pôr-se a caminho, significa exatamente isso. E tem um detalhe interessante, é que ambas estavam grávidas. Maria, que foi à procura de sua prima Isabel, e Isabel, que já estava numa gravidez mais avançada do primo de Jesus, que era João Batista. Maria podia muito bem dizer: não, já estou grávida, caminhar muito, subir montanha pode ser muito arriscado para mim, eu posso até cair, eu não vou me preservar. Maria não fez isso. Maria, mesmo sabendo que precisava de cuidados, igualmente a sua prima, ela não usou a sua gravidez como um pretexto, uma desculpa, uma justificativa, que seria talvez até muito justa e compreensível, para não fazer o que tinha de ser feito, para não crescer, para não ir atrás das pessoas, para não se colocar a serviço, para não se disponibilizar para a ajuda que a sua prima necessitava. Às vezes a gente utiliza as doencinhas da gente, uma coisinha de nada, não é absolutamente uma coisa importante, como desculpa para a gente não avançar, não ir ao encontro dos outros, não melhorar, não aperfeiçoar a nossa presença no mundo, não ajudar na construção de uma vida melhor. E a gente vai se encostando na gente mesmo, criando uma conversa fiada para justificarmos a nós próprios na nossa preguiça, na nossa covardia, na nossa omissão, sobretudo no nosso comodismo. A gente se acomoda com muita facilidade. E hoje,
com essa tentação sedutora do celular, e a gente às vezes é doido para chegar em casa para ficar vasculhando o celular. Nada mais do que isso, dedinho para cima e dedinho para baixo, às vezes para o lado. Quando olha, pensa que não, já foram 2 horas, já é meia-noite, já é 3 da manhã, e eu não dormi. Então é muito importante que a gente possa, eu e vocês, todos nós, tomar consciência da importância do que Maria fez. Depois, o verbo partir indica movimento, deslocamento, busca, dinâmica, flexibilidade. E o oposto do movimento é a estabilidade, a acomodação, a estagnação. Aliás, o contrário da vida não é a morte. O contrário da vida é a estagnação. Quando alguém para, naturalmente morreu. Pode ser que vá se enterrar daqui a uns 30 anos ou 40, mas já morreu há muito tempo. É um defunto ambulante. Só falta o tempo próprio para o sepultamento. Muitos de nós talvez tenhamos a identificação com essa realidade. Paramos em algum lugar da nossa vida, em algum pensamento, em alguma ideia, em alguma amizade, em algum relacionamento, no nosso empregozinho, estamos muito bem, obrigado, não queremos sair daí. Tem gente que aos 30 anos deixou de viver, deixou de acrescentar, deixou de inovar, fechou-se ao inusitado, às novidades, às surpresas da vida. E é preciso que a gente não morra antes do tempo, porque enquanto a gente estiver vivo, a vida sempre espera alguma coisa da gente. Não desistamos de viver. E a vida é esse movimento contínuo. Nessa perspectiva, a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ela alcançar a tão propalada e desejada estabilidade. Como é que você está? Eu estou estável, graças a Deus, agora minha vida está muito estável. Ou seja, agora eu morri. Continua assim aparentemente vivo, até as feições são boas, está meio corado, mas a pior coisa do mundo é um morto corado, né? O morto tem que estar pálido. Nós às vezes somos mortos, corados, porque a cor da nossa pele, um certo movimento pequenininho que seja que a gente faz, nos dá a ideia falsa e nos convence de que nós estamos vivos, quando de fato não estamos. Então a pior coisa do mundo é aquilo que vocês conhecem muito bem, da chamada zona de conforto. Nenhum de nós foi feito para a zona de conforto. Nós fomos feitos para nos deixar desafiar pelo desconforto, pela inquietude, por aquilo que nos incomoda instantemente, recorrentemente. E ai de nós se não nos deixarmos incomodar pelas demandas próprias da vida. Entrar na zona de conforto, mais uma vez, é também morrer. Porque o lugar mais seguro para um navio, um grande barco, é o porto. Ali ele está atacado, ali ele está com as âncoras, ali nada, nenhuma água lhe faz mal, nenhuma tempestade lhe vai tirar o sossego. Mas o detalhe é que nenhum navio foi feito para ficar no porto. Todos eles foram feitos para avançar para águas mais profundas. Nenhum de nós foi feito para ficar nesse conforto. Todos nós fomos feitos para viver. E a vida é um pacote inteiro de coisas. Viver não é ser feliz ou infeliz. A felicidade e a infelicidade são componentes igualmente importantes. Não tem nenhuma delas um peso maior ou menor que a outra. Estão aí. Nenhum de nós foi feito para viver sorrindo a vida inteira, porque o sorriso e as lágrimas fazem parte do mesmo pacote, da mesma vida. E é preciso que a gente acolha a vida no seu todo, completamente. Viver é estar à altura da vida do jeito que ela se apresenta para nós. Não é fazer uma seleção, uma triagem a partir dos nossos interesses muito pessoais, daquilo que nos parece vantajoso aqui e ali. Não. Viver é perceber que tudo é vantagem para nós. Tudo existe para nos ajudar.
tudo tem um propósito sublime, sagrado, superior à nossa capacidade de compreender. Eu não entendo isso, mas sei que se aconteceu comigo é porque eu precisava disso. Aliás, as nossas maiores dificuldades quase sempre correspondem às nossas maiores necessidades. E é por isso que quando a gente foge do enfrentamento das dificuldades, a gente perdeu uma chance maravilhosa, única, talvez que não se repita, de crescer com aquela dificuldade. Para que quando vier uma dificuldade semelhante àquela, a gente já não seja atropelado por ela, mas já saiba se virar diante dela. Estamos preparados para outras dificuldades, porque aquela já não nos incomodará mais. Depois, partir também indica a necessidade da gente mudar. Ou seja, nós só podemos chegar onde nós queremos e sonhamos, objetivamos, se nós sairmos do lugar onde nós estamos. É óbvio dizer isso, mas não é óbvio que a gente compreenda isso de uma forma palpável. Precisamos sair de onde nós estamos. Na minha vida, às vezes a gente diz, na minha vida nada acontece de novo, a minha vida é um marasmo, nem vale a pena viver. Aí olha para a vida do vizinho, ali acontece tanta coisa, aquele outro já foi para tanto lugar, aquele já realizou tantas maravilhas, eu aqui, minha vida é uma mesmice, que coisa mais chata. A pergunta é, você está fazendo alguma coisa nova para que aconteça algum resultado novo? E a resposta, não. Está esperando que caia do céu, não vai cair, porque os outros que você está invejando naturalmente estão fazendo com que a vida traga para eles resultados novos. A novidade somos nós que colocamos. Agora o resultado certamente virá proporcional àquilo que nós fizemos. É a questão da lei da ação e da reação. Toda pergunta que a gente faz para o mundo dá uma resposta. Então é preciso que a gente pergunte sempre, para que obtenhamos as respostas de que precisamos. Se queremos novos resultados, repito, devemos fazer coisas novas. Do contrário, amarguemos os resultados de sempre e não resmunguemos e não nos queixemos, porque é isso que a gente tem plantado de forma natural. Até os problemas, as dificuldades vão ser as mesmas. A gente já até conhece quais serão, mas não é capaz de sair daquela rota. Nos habituamos a pensar daquele jeito, a fazer com que a vida corra daquela maneira e por aquele caminho. Me lembro daquela história de uma senhora que vinha numa calçada, na manhã de uma missa, e de repente, a uns 5 metros dela, ela avistou uma casca de banana. Aí disse, ai meu Jesus, lá vou eu cair de novo. Se você não tiver cuidado, vai escorregar na casca de banana, que está a 5 metros de você não consegue mais sair, desviar, vai cair de novo, e outra vez mais, porque o ser humano, infelizmente, é o único ser na face da terra que é capaz de tropeçar na mesma pedra 2 vezes ou mais. Nenhum animal, nenhum ser vivo faz isso. Tropeça a primeira, na segunda ele desvia, até instintivamente. A gente tropeça a primeira, a segunda, a terceira, até a 5ª vez. Não tirar essa pedra daqui. A pergunta é outra. Você não viu a primeira vez que essa pedra está aí e não foi capaz de contorná-la? Não, nós não somos. Tamanha a nossa distração, nosso alheamento acerca de nós próprios. Nossa percepção é toda obnubilada, obscurantada, e é preciso que a gente tire esse véu, essa nuvem muito escura que está impedindo a nossa visão das coisas como elas são. Depois Maria partiu para uma região montanhosa. Isso aqui também é sintomático. A montanha está aqui em oposição à planície. Os evangelhos da montanha, o sermão da montanha, que é um texto assim, nevrálgico das Sagradas Escrituras relativos a Jesus, é ali que está o conteúdo da pregação de Jesus de forma muito concisa, sintética. Eles
estão em oposição, por assim dizer, aos textos da planície. Ir para a montanha significa ter capacidade de tomar distância das circunstâncias que nos envolvem, especialmente das circunstâncias ruins, negativas, desfavoráveis a nós, que perfazem quase a totalidade da nossa vida. É preciso tomar distância. Por quê? Porque nenhuma solução para um problema nosso vai nascer no ambiente em que nasceu o problema. Ou a gente sai daquele ambiente, ou nada feito. Vamos sempre repetir as mesmas estratégias que nasceram exatamente nos problemas. É preciso que a gente evite essa dificuldade, porque, a rigor, os nossos dramas psicológicos são sempre resultado da falta de visão. A nossa identificação com as coisinhas que nos vão ocorrendo, os pensamentozinhos, sentimentos, as emoçõezinhas, alguém que olhou para nós com uma cara enviesada, que não nos cumprimentou, fulano de tal que disse uma palavra que me perturbou. Os nossos dramas psicológicos são frutos de coisas muito pequenas, ou seja, são frutos da nossa pouca perspectiva de totalidade. Se a gente visse a totalidade da vida que nos envolve, a gente não iria sofrer por esses problemas pequenininhos, porque eles são realmente uma parcela infinitamente menor do que aquilo que é o maior, que corresponde à nossa própria vida. Ou seja, as circunstâncias da nossa vida, por maiores e mais contundentes que sejam, estão longe de ser a nossa realidade. Nossa realidade é muito maior, muito maior. Aliás, a gente fica muito ligado aos pensamentos da gente. Nos identificamos tanto com os nossos pensamentos, como se eles fossem a nossa vida. Nós não existimos porque pensamos. Nós só podemos pensar porque existimos. A vida é anterior. A gente pode pensar e pode não pensar. Pode pensar aquele pensamento e pode pensar outro pensamento. Pode modificá-los à torta e à direita, 3x4, conforme o nosso desejo. Então, por que a gente se fixou naquele pensamento? É mais uma vez um ato de desinteligência. Dizia um amigo de quem eu gosto muito e tem uma lucidez imensa, ele dizia assim: olha, se você reunir a totalidade dos seus pensamentos, desde que você começou a utilizá-los na vida, até hoje, com 60, 70, 80 ou mais anos, os seus pensamentos não valem o que vale um sinal, uma pintazinha que você tem na ponta do seu nariz. Não valem absolutamente nada. Eles não são você. Seja capaz de abdicar dos seus pensamentos e, consequentemente, dos sentimentos que eles vão construindo, porque todo sentimento, invariavelmente, é fruto de um pensamento alojado em você, ensimesmado em você, recorrente em você. Então, quer acabar com seus sentimentos negativos? Pelo amor de Deus, pare-o exatamente no seu nascedor, na sua fonte, que é seu pensamento. Pense outra coisa, ponha a cabeça para outro lugar, coloque-a na vida de forma favorável a você. E por último, Maria partiu apressadamente. Eu gosto desse termo aqui, apressadamente. Em Portugal se fala muito atempadamente. Eu acho que é mais apropriado ao termo ligado ao Evangelho, porque apressadamente sugere que ela está sempre com pressa, e pressa para nós acaba tendo uma conotação ligeiramente negativa. Atempadamente significa ela partiu no tempo certo, no tempo de partir, nem à frente nem atrás, nem mais nem menos, nem adiantada e nem atrasada. E essa é a realidade que aconteceu com Maria. Ela nos ajuda a evitar o risco da procrastinação. É uma palavra muito atual e sobre a qual nós temos aí imensos vídeos na internet acerca desse tema. Não procrastinar, não adiar, não empurrar com a barriga, não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje.
Nós mudamos esse ditado na prática. Não deixe para depois, para amanhã, o que você pode fazer depois de amanhã. E a gente fazendo depois. É para fazer exatamente agora. Isso me lembra daquela última ceia de Jesus Cristo, quando ele fala do traidor. Um de vós há de me trair, aquele que colocar o pão no vinho comigo, esse sim será o traidor. Judas faz o que Jesus Cristo preconizou e pergunta: serei eu, Senhor? Qual a resposta de Cristo olhando nos olhos de Judas? O que você tem de fazer, faça agora. Essa é uma palavra para todos nós. Se você tem uma pendência, uma coisa importante para fazer, pelo amor de Deus, não adie, faça agora. A coisa pior do mundo é você dormir com um monte de pendência acerca de coisas importantes, que você protela para amanhã. E como amanhã você já terá as pendências próprias daquele dia, naturalmente vai sobrar mais coisas para depois de amanhã. Isso é uma bola de neve que depois a gente não consegue mais tocar, não consegue mais mover. Faça agora, depois da missa, se for o caso. Mas faça rapidamente, ao chegar em casa. Agora, isso lembra aquilo que Judas ouviu de Jesus, e é importante que a gente perceba que partir imediatamente ou apressadamente também significa pontualidade. Sejamos pontuais nos nossos compromissos, ou seja, se nós marcamos algo com alguém, devemos comparecer no horário que nós marcamos. É um respeito àquela pessoa, um respeito à nossa própria dignidade, à nossa palavra, à nossa honestidade. Estar presente no lugar certo, na hora certa. Isso é uma questão realmente de respeito muitíssimo importante. Quando a gente não faz as coisas na hora, é um negócio impressionante. Me lembro daquela história que meu pai contava de o pai que levou o filho, foi com a esposa, levou o filho para um restaurante. O filho gostava muito de conversar, ele disse: você fala embaixo lá e tal. Não vá agora atrapalhar a vida do povo, porque tem gente no restaurante, lá todo mundo quer silêncio, vai conversar só quando eu lhe mandar. E o menino realmente falava pelos cotovelos, e isso incomodava muito o pai. Pediram uma sopa, e o pai começou a tomar sopa e tal, e o menino disse: pai, ele disse, o que é que eu disse? Não fale agora. Não fale, só fale quando eu lhe mandar. E o menino ficou assim, olhando para o pai, e o pai, depois de um certo tempo, tomou a sopa e disse: aí, agora me diga tranquilamente, devagar, baixinho, o que é que você queria dizer? Não, agora é tarde, o senhor já engoliu a mosca que estava aí na sopa. Não deixemos passar muito tempo para não engolir aquilo que a gente não quer engolir. Não comer, não tragar, não sorver aquilo que não nos apetece e não é saudável fazer. E aqui Maria, o texto diz, e a gente não viu porque o texto termina antes, que Maria, depois de 3 meses de visita a Isabel, voltou para casa. É importante a gente aprender a ir e aprender a voltar. Aprender a se dar e aprender a se retomar. Aprender a amar e às vezes a desamar, no sentido de retomar o amor para nós. Porque o amor que a gente deu não funcionou. Talvez tenha prejudicado, tenha atrapalhado. Não foi o amor para a pessoa certa, porque ela não valorizou minimamente o que nós fizemos. Vá e volte. Vá e volte. E aqui eu termino lembrando, meu pai contava mais uma vez aquela de que o rapaz foi comprar uma passagem, um mineirinho, chegou no guichê da rodoviária, e a mulher disse: o senhor escolheu uma passagem para Divinópolis? O senhor quer uma passagem de ida ou quer de ida e volta? Ele pensou e disse: não dê só de volta, nem sei se eu vou ainda. Para você voltar é preciso ir. Não aposte na volta antes de ir, mas saiba que se você for, precisa voltar. Quando a gente fez uma festinha de confraternização e com os nossos membros do voluntariado aqui da reitoria, em torno de 40 pessoas,
A equipe foi para lá um dia antes, depois foi para o espaço do local do evento algumas horas antes e empenhou-se totalmente em arrumar o ambiente. Ficou um brinco muito adequado à festinha que a gente queria fazer. Mas depois que o pessoal foi embora, a equipe teve que ficar lá desarrumando tudo. É preciso aprender a arrumar, mas também aprender a desarrumar. A nossa vida exige esse duplo movimento, e isso é sabedoria, isso é capacidade de viver de forma eficiente, organizada, produtiva, cujos resultados não nos farão arrepender-nos. Que Deus nos ajude nesse empreendimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.